Comecei a correr muito cedo, com 14 anos, com meu pai. Escondia ao meu lado de corredora, porque eu tinha que ter uma aparência de modelete. E na segunda temporada de All In, Aí, no limite, 2 semanas antes da prova, você descansa. hoje eu vou conversar com Babi Belu. A Babi de hoje, ela é muito sobre tal próprio coração. Com mais de 50 meias maratonas. Conforme eu fui me conhecendo, depois que tive um acidente, que eu percebi que se eu não falar nada, nada vai ser falado, não fizer, a coisa não vai acontecer. E 6 maratonas. Vou fazer uma maratona daqui a 6 meses. Caramba, mas será que tu tá pronto pra fazer essa maratona? Essa mulher que é criadora de conteúdo, influenciadora, empresária, modelo e hoje tá aqui conversando comigo e desvendando os mistérios que ninguém te conta sobre como é esse processo de preparação e como a alimentação influencia em tudo. Então eu comecei a fazer o que eu queria fazer, escutar meu coração, não ter vergonha de fazer as coisas. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que muita gente entra no meu perfil e tem muito como inspiração, tá? E me pergunta: Mari, como você consegue? Mari, como você acorda cedo? Agora vocês vão ver a pessoa que eu me inspiro aqui, gente. Essa pessoa é assim, ó. Eu entrei no story dela, ela já tá acordando cedo, fazendo café da manhã, correndo descalça na esteira, treinando pesado, compromisso, foto. Seja muito bem-vinda, Babi. Obrigada, Mari. Vamos lá pro nosso 20º compromisso do dia, que tá cedo hoje, né? São 9h40 e a gente tá aqui já funcionando. Gente, a Babi hoje, a gente se conheceu de uma forma muito engraçada. Porque eu já fui na casa dela. Eu encontrei ela em outros eventos. E a gente foi se esbarrando na vida e eu vejo que a vida é muito sobre percepção. E uma coisa que a gente estava conversando ali nos bastidores sempre que eu vou num lugar, eu olho pra pessoa e eu olho características. Aquela pessoa mais nerd, aquela pessoa tem um relógio assim, aquela pessoa tem um relógio assado. E várias vezes eu olhava pra Babi nos lugares que a gente se encontrava, sem saber quem era a Babi. Eu falava, gente, essa mulher é diferente, né? Tem alguma coisa nela ali que se conecta. Depois, por rede social ainda, com os stories da Renata, que já fotografou pra mim anos atrás com a minha marca, tava a Babi. Eu falava, deixa eu dar uma olhada nessa mulher pra ver aqui esse estilo de vida, que eu acho que o ecossistema aqui tá se conectando. Mas eu queria muito, Babi, que tu se apresentasse. Quem que é a Babi hoje, depois de todas essas fases de vida? Como que tu se coloca hoje nas suas caixinhas? É engraçado você falar disso, de sinais, né? A gente vai se conectando. Eu acredito que o ser humano, ele tá sempre buscando um igual. Sempre querendo pertencer a um universo. E são esses pequenos sinais que a gente vai percebendo que, eu pertenço aqui, eu pertenço ali. E foram desses sinais que a Babi foi se encontrando no próprio universo dela, né? Tipo assim, eu fui vendo o que dava certo pra mim. E quem me acompanhava ia entendendo esse detalhe aqui, esse detalhe ali. Nossa, ela faz também. Porque no fundo, a gente é muito parecido, nós seres humanos, né? E o que diferencia um do outro é o nosso gosto. E quando a gente encontra as pessoas com um gosto parecido, aí é maravilhoso. Aí a gente se conecta, aí a amizade flui, o papo flui. Então isso é muito gostoso. E a Babi de hoje, ela é muito sobre escutar o próprio coração. Lá atrás, no passado, quando eu era só modelo, mas já corria, porque eu comecei a correr muito cedo, com 14 anos, com meu pai, eu escondia ao meu lado de corredora, porque eu tinha que ter uma aparência de modelete, eu tinha que usar roupa de rock and roll, eu tinha que só postar foto de trabalho, e nem existia muito postar, era Facebook, né? E aí, conforme eu fui me conhecendo, e depois que eu tive um acidente, que eu percebi que se eu não falar nada, nada vai ser falado, e se eu não fizer, a coisa não vai acontecer, tudo na minha vida mudou. Então eu comecei a fazer o que eu queria fazer, escutar meu coração e não ter vergonha de fazer as coisas. E aí que eu me encontrei. Aí eu comecei a falar de corrida, sem deixar meu lado de moda. Aí eu comecei a puxar um sport fashion, porque era o meu jeito de ver a moda, que é hoje em dia super em alto athleisure, né? Que mistura esse conforto com um pouco de sofisticação. E aí foi que eu me encontrei. Então a Babi de hoje é essa pessoa que não tem papas na língua, que ela fala o que ela pensa, inclusive às vezes sem filtro, mas eu prefiro consertar do que segurar. Sim. E cá estamos. E assim, eu vejo que maturidade também vem com a idade. Tu acha que essa tua personalidade veio com uma mudança também profissional? Ou tu foi se achando no caminho e agora eu posso ser? Porque se tu falou que antes tu tava numa caixa presa e não podia me abrir, foi o quê? Foi maturidade ou foi cansei dessa vida? Eu acho que foi uma mistura das duas coisas,
Mas também eu entendi que a gente tem que ter. Você falou que eu te inspiro, de repente várias pessoas te inspiram, de repente você inspira muita gente. Eu tive que ter um mentor meu. Eu sou muito grata, é engraçado porque eu já fui em várias pessoas que elas falam, Babi, você tem uma energia masculina. Eu tenho um pouco de energia masculina, mas os meus mentores da vida, a primeira, meu pai, que foi que me ensinou a correr, que foi me deu toda a disciplina no mundo, e o segundo, meu marido, que eu aprendi muito com ele, eu evolui muito com ele, e ele começou a me dar certos insights que me criavam gatilhos e fez eu começar a aflorar essas coisas em mim, de o que eu quero, o que eu tenho que fazer, e muitas vezes ele me criticava para eu entender como eu tinha que fazer certo. Então, assim, para mim, eu acho que a crítica faz a gente evoluir muito. Então, eu acho que foi a mistura de maturidade, aceitar críticas e ter a vontade de melhorar. Eu acho que isso que me tornou quem eu sou hoje em dia. Muito bom, mas eu vejo que assim também. Eu sempre gosto de perguntar a história das pessoas, em tudo, assim, porque eu sempre vejo que a gente tem um porquê e alguém que a gente se inspira. E lá atrás, talvez o teu pai foi a tua grande inspiração antes de tu encontrar teu marido, casar e etc. Se não fosse teu pai te trazendo esse caminho da corrida, tem algum outro esporte, tipo assim, a Babi teria ido por esse caminho, ou tu acha que corrida é tua grande paixão, assim? Corrida, sem dúvida. Eu era péssima em qualquer outro esporte da vida. Nada. Eu acho que, assim, de repente, algum outro esporte solitário, porque eu sou meio. Sabe Forrest Gump? Eu adoro correr sozinha. Eu sou super antissocial quando o assunto é esporte. Eu gosto de meditar, eu gosto de estar pra mim. Então, assim, de repente eu ia nadar. Hoje em dia eu não gosto de nadar. Mas, assim, eu acho que se fosse pra ser um esporte, seria alguma coisa super solitária. Essa coisa de levanta que eu corto, pra mim não rola. Que era eu. Não, mas quando eu entrei no vôlei é porque eu queria um esporte que não. Eu achava, né? Eu falava assim, vou pro esporte que não tem que correr muito. Porque, cara, olhar pro basquete e vai pra um lado e vai pro outro, e futebol, e chuta a bola lá do outro lado. E eu falava, gente, eu vou ficar só de um lado da quadra, que talvez seja mais fácil. E depois eu fui cair no esporte, que é um dos maiores que tem explosão e treinamento pra condicionamento físico. Eu falei, cara. Mas assim, eu sempre fui muito do esporte coletivo. Tanto que eu olho hoje para outros esportes, tipo jiu-jitsu, que é uma coisa mais tu, contigo mesma, e tu traçar o plano. E corrida eu vejo que é muito isso também. É tu contigo mesma e tu traçar o plano. E tu olhar para as tuas vidas e dizer assim, putz, aqui eu tenho que encaixar uma corrida aqui. É tua responsabilidade. E o time, às vezes, ele te cobre numa responsabilidade que tu, às vezes, é meia boca e aquela pessoa tá ali do lado para te segurar. Corrida, para mim, hoje é muito foco mental, assim. É tu sair do barulho do mundo, entrou no teu ruído ali e deixa eu entender o que eu tenho que analisar aqui na minha cabeça para ficar muito tempo fazendo algo. E aí essa é a pergunta que eu te faço, assim, porque no início, correr 10, correr 15, beleza, a gente consegue passar esse desafio ali até fácil quando tu vai treinando sozinha. Mas eu queria entender qual foi a tua virada mental de cabeça para assim, vou fazer uma maratona. E para quem não sabe, uma maratona são 42 quilômetros. Porque, assim, não é mais o físico. Porque quando tu corre 20, uma meia maratona, tu sabe o que tu faz, se tu quiser, porque daí já é um nível mental. Qual que é a coragem que eu tô nesse processo? Eu recebi um convite para correr Berlim, final do ano. 42. Eu falo, cara, eu tô no 21, caramba. Qual que é o processo mental do desbloqueio? E eu tô naquela fase assim, aceitação. Primeiro aceita. Como que tu me fala desse processo de aceitação da tua vida que foi? Pra chegar nesse nível. E olha que eu corro desde os 14, né? Então, eu acho que a maratona, ela não é uma coisa fácil. Não pelo dia da maratona dos 42. São 6 meses que tu vai correr e treinar e abdicar de muita coisa pra conseguir chegar lá bem. Claro que se falar, Babi, vai correr uma maratona hoje, eu corro. Mas eu vou sofrer muito, porque eu tenho que passar pelos processos pra chegar lá bem. E então, assim, é sobre todo o processo anterior, não é sobre o dia da maratona. Sim. E pra mim, foi um baita chamado. Eu tive um acidente de carro que eu quebrei o pescoço e aquilo foi uma promessa. Isso que eu queria há muito tempo falar. Eu fico, eu vou correr uma maratona. Ah, foi uma promessa. Correr. Então, Tá. essa vez foi uma promessa. Eu falei, cara, agora eu vou ter que correr, não tem pra onde sair. Eu tô viva, eu quebrei o pescoço, eu tô aqui, então eu vou ter que correr essa maratona. E eu juro que, assim, eu chorava e me arrependia. E foi aí que eu comecei a me conectar com as pessoas na internet, porque era o meu E desabafo. tu mostrava isso? Tu Eu falou, mostrava. Isso. Gente, agora eu tô aí, eu tenho 25 quilômetros pra correr hoje, eu não sei o que eu faço. Aí depois que eu corri, gente, eu corri 25 quilômetros, eu não tô acreditando. Foi horrível, mas eu corri. Enfim, e eu comecei a me conectar com as
nesse momento de pânico que estava acontecendo dentro de mim. Porque, às vezes, realmente te dá um medo muito grande da maratona. Eu tive uma maratona que foi Big Sur, uma das mais difíceis que eu já fiz, porque ela era de subida e descida, que teve um problema, que a gente foi pra maratona, a gente passou pelo caminho da maratona para chegar na cidade, e depois eles nos traziam de ônibus pra gente correr a maratona. Quando eu vi o caminho, que era assim, que era uma montanha-russa, Tu não eu sabia chorava, eu antes. surtava, eu tipo assim, não sabia. Tu nem estuda o caminho antes de uma prova? Não gosto. Muita gente estuda, muita gente entende o caminho, se prepara, e eu não sou dessas. Tu nem chega antes pra treinar no lugar? Não. Não, geralmente ninguém chega antes. Chega 2 dias antes pra converter o fuso e tal, Sim, mas pra pra se treinar no acostumar. próprio lugar, não. Nem pra dar uma corridinha, nada. A diferença é assim, as pessoas falam, vai ter subida nessa prova. Então você vai fazer um treino na USP, naquele lugar onde tem uma subida. Tu já vai meio preparada. Mas a surpresa do dia, eu não gosto nem de ver o mapa. Tem gente que gosta. Eu não gosto nem de ver o mapa. Tu não vê nada? Eu Tu gosto vai, de chegar tipo, e vou descobrir fui. e vive a vida. É. Mas o mais E louco... corre de fone. Corro com um Ou fone. sem nada. Não, um fone. Por quê? Um lado do... Porque tu tem que escutar o que tá acontecendo contigo em volta. Tu tem que ouvir as pessoas gritando, tu tem que sentir energia, tu tem que ter a segurança de que tu não tá fazendo alguma coisa errada, sei lá, num caminho errado. Então, um fone, pra te dar aquela hipnotizada, se for o caso. Sim. E acontece, e é muito bom. Muito bom. Quando tu entra no flow, a música vai, tu nem escuta a música, só sente que tá tocando alguma coisa. Mas... E a segurança de estar ouvindo. Mas aquilo que tu falou da mentalidade, daquilo acontecer... É muito louco, porque assim, a corrida, ela é o esporte, dizem que ela é o esporte mais singular, mais coletivo que tem. Beleza, porque você tá correndo, você vai ter o teu treinador, teu nutricionista, quem pode, né? Teu time de assessoria. Só que na hora do vamos ver, não importa quem falou o quê, é tu contigo. Então, assim, concordo com isso que falam que é mais coletivo? Concordo, mas não é tudo. Então, chega na hora, é tu. E eu acho que 60% é a cabeça, os outros 40 é o corpo. Porque se a cabeça não quebra, você vai. Tanto é que assim, na maratona de Londres agora, em abril, eu quebrei meu pé no 16. E eu continuei correndo. Quebrou. Quebrei, fraturei. E tu sentiu? Na hora a Eu adrenalina senti não. muita dor. Na hora eu achei que eu tivesse virado o pé. Mas na verdade, ele perdeu a força. Então eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa errada no meu pé. Até os 20 e poucos, meu pé virava e eu falava alguma coisa. Aí eu saí da prova, tirei o tênis, falei, caiu uma língua do tênis, não é possível. Porque meu pé fazia assim, tuc, tuc, tuc. E eu falei, eu tô aqui. Eu trouxe a minha mãe. Tá nada o meu pé. Eu vou continuar correndo, depois ele que lute. Ai, cara, eu vou levar minha mãe agora. Leva Gente, tua eu mãe. vou pra Paris agora. Com 21, a minha tua mãe mãe. falou, eu vou estar lá na padaria. Fala, me espera com misto quente. É, isso aí. Gente, mas e aí, tu correu, parou, Corri. enfaixou o pé? O que tu fez? Nada? Nada. Amarrei o pé de volta, voltei. Amarrei No o pé meio da de prova volta. tem umas fotos que eu tô assim, gritando de dor, porque doía muito. Mas eu falei, não vou parar aqui. Tô aqui em Londres, caramba. Não vou. Tô aqui em Londres, é isso que eu penso, Vou. tô aqui em Londres. É. Então, assim, nessa tua primeira prova, tu corria quanto pra ir pra 42? Tu corria, tipo, 21 já? Eu já corria. É que todo ciclo de maratona, você vai passar por várias distâncias que você não costuma passar. Sim. Você vai correr 21, você vai correr até... Os meus treinos geralmente vão até 35. Então, você vai correr até 35. Nunca vai correr 42. 42 só no dia chave. Nem Mas até hoje, que tu já fez várias, tu não treina ciclo com 42 pronto? Chega lá e faz. Eu acho desnecessário. Uhum. Porque é muito cansativo. O ciclo já é muito cansativo. Pra te correr, às vezes, 3, 4 semanas, 32 quilômetros é muita coisa. Chega uma hora tu fala, não aguento mais correr. Mas tu vai ter que correr pra chegar lá na hora e conseguir desenvolver isso. Mas eu já tinha feito várias meias. Tinha feito, sei lá, umas 15 meias. E aí Sim. eu parti pro 42. Ah, então beleza, foi de 21 pra 42, digamos, a decisão. Isso. É, mas como foi promessa. E Tinha aí eu que queria ir. falar de um negócio que é assim, ó, clima, porque o que que muda pra ti entre correr uma prova muito no frio, porque essa que eu vou correr vai estar frio. Então eu já quero, tipo, eu vi um Reels teu que é Tóquio, botando um monte de coisa e não sei o quê. Eu falava, gente, será que isso aqui é os equipamentos pra gente criar aquela armadura que a gente vê uma galera se armadura indo correr? Ou será que realmente, assim, faz diferença? E qual que é o conselho pra clima de prova, assim? Ah, chega antes e aquece? Não, faz isso, faz aquilo? O que tu fala, assim, pra temperaturas? Eu acho que o chega antes e aquece depende muito da distância da temperatura. Ou da sua vontade de ter uma certa velocidade. Eu nunca aqueço. Tu vai pra prova só pra fechar ou tu vai por tempo? Não, eu sempre vou por tempo. Tu vai com uma ideia de, Vou. tipo, vou bater esse A pace. minha única pra fechar foi a primeira maratona.
que eu não sabia o que ia ser, ia ser minha primeira maratona. E eu acredito que toda primeira maratona tem que ser assim. A tua primeira maratona vai ser fechar. Esquece o teu pace. Vai, se diverte, se precisar descansa. Vai tranquilo, porque é puxado. E depois da tua primeira maratona, tu vai entender aqueles sentimentos que tu sentiu e tu vai usar na tua segunda. Eu, como tô indo pra minha sexta, eu muitas vezes uso aquele pensamento que eu quebrei naquele dia, naquela prova, aquele quilômetro, pera, eu vou fazer diferente. Então, assim, tu vai criando bagagem. Mas pra primeira maratona, esquece, tu vai curtir, ponto. Sim, vai pra fechar. Vai pra fechar. E aí, sobre o frio, é maravilhoso o frio. É claro. Melhor que calor. Mas assim, 1000 vezes. Ótimo. Tem aquela coisa até de que assim, eu vou correr pra me esquentar. Então isso te dá uma energia e tipo, eu vou correr mais rápido pra me esquentar. Então é muito bom. É claro que tem uma temperatura ali, sei lá, abaixo de 5, que é bem gelado. E aí tu tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, esse vídeo que eu fiz de Tóquio, quando eu saí pra correr, eu falei, gente, que ridículo essa galera com luvinha. No outro dia, eu tava de dedo cortado do frio. Então assim, não é besteira, tem que usar luvinha. Faz diferença, tá? Faz diferença. Beleza. E assim, que erro que tu cometeu que tu pode compartilhar no sentido de, assim, isso aqui, talvez alimentação, ou alguma estratégia de prova que tu já traçou e que tu falou assim, errei aqui, faria diferente numa próxima. Ai, eu acho que assim, vários. Eu sou a campeã de errar. Porque eu sou a campeã de achar uma coisa na minha cabeça, ter a certeza e fazer, independente de que todo mundo fale que não. Só que eu gosto disso porque daí eu crio meus próprios parâmetros. O que acontece? Eu gosto muito de experimentar certas coisas. Como a gente estava falando antes, eu gosto muito da dieta low carb. A minha segunda maratona foi completamente low carb. Assim, não teve gel. Antes não era? Antes era carbo na veia. Não. Antes eu me alimentava normalmente e a minha primeira maratona eu achava legal tudo. Aí eu vou provar a balinha de cafeína com carboidrato. Então eu comia balinha, comia gelzinho. Mas a tua alimentação já era low carb, ou não? Não era tanto. Tu pensava na performance? Eu não. A primeira maratona era tipo oba-oba. Eu pensava em ser muito magra. Porque eu ainda trabalhava muito como modelo. Então, tudo bem se eu comesse o mesmo tanto de calorias em carboidrato ou em proteína. Pensava na caloria. Eu só pensava na caloria. E geralmente eu estava em déficit. Então, um dos erros, mas que pra mim era uma certeza, mas foi bom porque eu aprendi muita coisa com isso. Então, assim, eu tava sempre em déficit, sempre emagrecendo. E quando eu precisava, eu tomava carboidrato, comia carboidrato pra up, assim, E resolvia? Ajudava. Porque, assim, uma coisa que eu percebia também, eu tive essa fase modelo louca de vou cortar tudo e aí tem foto, tem não sei o quê, e isso acaba treinando a nossa cabeça pra sempre querer estar ali, naquele estado perfeito, magro, e se comer um pouquinho a mais, tá errado. E aí, quando eu fui pra um lado mais performance, prova, e não precisei ter essa cobrança tanto com o corpo, eu percebi que... Eu era carbofóbica também, tem mais essa, né? Eu percebi que a minha alimentação influenciava demais no meu resultado. Tipo, eu estar alimentada pro negócio, o meu resultado era muito melhor. Até a minha sensação de prazer com a prova. De, ai, que delícia, tá aqui, ou eu tô com raiva da vida de fazer isso aqui. Então, contigo não. Contigo tu tomava um gelzinho ou tua cabeça já era treinada. Porque tem isso, né? Às vezes tua cabeça estava treinada pra, tipo, tá sofrendo e tá tudo bem. Ficou mais treinada depois pra isso. Quando eu comecei realmente a querer performar e continuar no low carb até no dia da prova. Então, assim, essa minha prova, que eu fiz completamente low carb, foi a pior prova da minha vida. Foi a primeira? Foi a segunda prova. Tá. Então, assim, eu sofri muito. Tanto é que, assim, eu fiz 2 maratonas nesse ano. E a primeira foi completamente low carb. A segunda, eu falei pro meu coach alimentar, que eu tinha um coach alimentar, eu falei, olha só, cara, eu queria fazer um baita tempo legal. Porque essa primeira eu fiz 3h30. E eu falei, eu queria diminuir muito o meu tempo, o que eu posso fazer e tal. Ele falou, vamos mudar a sua dieta. 3 semanas antes da minha maratona, quando eu recebi meu plano alimentar, tinha bastante carboidrato. Tinha banana, tinha aveia, tinha isso, tinha aquilo. Eu falei assim, eu vou virar um boi. Ele falou assim, você vai ser um boi voador. Aí eu falei, você cala a boca! Ah, eu não quero. Ele falou, vai na minha. E eu, dito e feito, como eu sou muito na disciplina, eu tava pé da vida, mas eu segui o que ele fez. Fazendo, sim. E aí eu lembro que no meu último longão, antes de eu começar o polimento, que assim, você vai num limite... Treina muito, aí chega 2 semanas antes da prova, você descansa. Então você vai correr metade pra do que recuperar você corria, o corpo. Você vai recuperar, O último longão que eu fiz comendo carboidrato, eu falei, gente, que delícia, mas isso tá muito fácil. O que tá acontecendo? Então eu saí de um tempo de 3h30 sofrido pra caramba, pra 2h57, que foi minha maratona de Chicago, que foi a melhor maratona da minha vida, feliz.
Sem sofrer. No meio eu tomei dois géis, porque eu também tava ainda meio assim, não vou tomar esse gel. Tomei 2 géis na prova. É muito bom a cabeça da pessoa. Não vou E tomar mesmo esse assim gel. foi maravilhoso. Então, assim, realmente, hoje em dia, o que eu aprendi na minha vida de carboidrato, low carb, essas coisas? O low carb é maravilhoso pra te treinar teu corpo, aproveitar tua gordura. Só que não espere ter resultado bom, tanto quanto se você tiver o carboidrato. Ai, não, mas o meu resultado é maravilhoso low carb. Eu também tive um resultado bom low carb, mas muito melhor com carboidrato. Então eu acredito muito hoje em dia, e é o que eu aplico faz mais de 2 anos, que é o carbo ciclado no dia a dia e treinos lentos, treinos tranquilos, o low carb. Na hora do pancadão, carboidratinho. Não vou me jogar numa tigela de sorvete, não é isso. Carboidratos de qualidade. Isso. Porque eu vejo que tu é muito regrada também. Às vezes eu olho a foto do teu prato, assim, uma bolacha de arroz, eu não sei o que. Eu falo assim, cara, é pouca comida porque tu bota gordura. Então, geralmente, a tua base tá na gordura e fontes de proteína. E quando tu chega perto da prova, tu aumenta o carboidrato. E mesmo assim, ele é baixo ou não? Como que é o teu dia normal? Fala assim, ó. O teu dia normal de alimentação, mais ou menos a tua distribuição e quantidade de calorias. Lembrando que quanto que tu pesa, a tua altura, só pra galera não falar assim, ó, vou fazer isso na minha vida. E que eu sou meio psicopata, né? Exato. Tem essa também. Não, e outra, tu é regrada e tu tem um acompanhamento profissional. Então, tudo certo. Isso. E eu gosto de manter. É muito difícil conseguir fazer o que eu faço. Eu sei que eu tô sempre na berlinda. Muitas vezes eu não quero fazer outras coisas que não sejam meu treino. Eu quero só dormir porque eu sei que eu tô ali naquele limite de um pouquinho mais eu não tenho força, sabe assim? Sim. Eu gosto de manter esse limite. Que eu gosto de ter um shape legal. E é difícil o shape com performance. É isso, é o que eu sofro. É difícil. difícil. Porque a performance exige que tu esteja alimentado. E o shape legal, às vezes precisa estar um pouquinho no déficit. É como eu me falo, estética, Mariana, estética não é performance. Se tu quer estética, é esse caminho aqui. Se tu quer performance, é esse caminho. Então, meio termo. E eu vejo que tu transita bem nisso, assim. De conseguir ter um shape legal. E outra, trabalhar com o corpo também te gera essa pressão de Sim. ter que estar magrinha, ter que estar seca. Conseguir também, porque a gente sabe que se a gente comer mais um pouquinho aqui, vai inchar no outro dia, o que a gente vai comer. Mas assim, de manhã, o teu café da manhã fala, é uma bolacha de arroz, não sei o que, não sei o que. Como que tu distribui isso? E tu treina sempre de manhã? Sempre de manhã. Eu, às vezes, faço o second round, que eu chamo, à tarde, mas é super leve. Meia horinha de bike, uma caminhada, uma coisa leve, assim, eu gosto de fazer. Então, vamos lá. Dias normais. Porque, assim, quando eu tenho longão, um dia antes ou no café da manhã, eu como a mais. Hoje em dia, eu aprendi que eu tenho que comer carboidrato para ir bem no treino. Aí, o meu carboidrato, geralmente, é uma tâmara. Banana, eu tava com dificuldade para comer. Hoje em dia, eu tô comendo. Mas, enfim. Dias normais. Acordo um super coffee, que é super low carb, baixa caloria. 10 da manhã, como 2 ovos. Meio-dia, uma tilápia gigante com bastante salada e abóbora. Abóbora, para mim, é o meu carboidrato, assim. À tarde, uma fruta com iogurte ou uma fruta com whey. À noite, sopa de legume, só legume. Legume baixo, assim, sabe, tipo chuchu, abobrinha. E que é uma delícia, sacia. Eu gosto de me sentir saciada. Eu gosto de volume, meu problema é esse. Eu também. Gosto de volume e gosto de estar assim, ó, pratão salada desse tamanho. E de sobremesa, eu como a panca clara, que são 4 claras, e a proteína, com uma geleinha diet por cima e vou dormir. Cedo, pra não ficar com fome, pra acordar cedo no outro dia. Sim, e aí hoje tu tem um coach alimentar ou não? Tu faz tudo sozinha? Eu agora tô sem, até pra eu tentar administrar, porque eu tô fazendo curso de nutrição. Faculdade de nutrição. Eu acho isso ótimo. E aí eu tô administrando isso, mas como dizem que todo psiquiatra tem que ter o seu psiquiatra, né? Eu tô conversando eu demorei até encontrar alguém que eu tivesse confiança, eu peguei um que treina uma amiga minha que é muito parecida comigo, e ela tem uma super performance, eu falei, vou em você. Então, tá vendo como são pessoas que tu olha e tu fala assim, tem esse estilo, essa cabeça, porque o profissional também, e é o que eu falo muito que a vida conecta, né? Principalmente quando a gente leva isso pra lá do profissional. Tu vai olhar o que a pessoa faz da vida e a forma como ela pensa. Às vezes o que ela tá falando não tem a ver com o nicho dela de trabalho, mas te conectou em algum ponto, assim. Então hoje tu pensa em ter essa pessoa. Penso em ter essa pessoa. Tá. Porque eu sempre tive por anos, e aí ele, enfim, faleceu. Fiquei meio que órfã por muito tempo, mas eu continuei fazendo todas as dietas dele, porque eu tinha vários, né, cardápios. Então, eu até faço hoje em dia. Eu treino, que ele me passava alguns treinos, eu faço dele. Então, eu criei essa armadura minha em relação a me abrir para outros profissionais, né? Mas agora eu falei, não, já deu.
Tá na hora de... Preciso de alguém mandando em mim, que é o que eu penso do personal também. Gente, eu preciso de alguém. E faz diferença, tá? Porque assim, quando a gente vai na USP final de semana, eu sou a pessoa da USP, ó. Prova de não sei o quê, USP, sábado, 6 da manhã, tô lá. Mudou muito ter uma pessoa correndo melhor do que eu, como um pacer mesmo, assim. Porque eu treinar sozinha é uma coisa também. Aquela pessoa que às vezes tá lá na tua mentalidade de tipo, tu vai fazer, porque eu sei que tu consegue, muda muito. Então, o profissional, pra mim, é isso, porque eu faço compromisso com a pessoa. Eu sozinha, tem que ter a mentalidade. Eu já tenho uma mentalidade muito regrada, eu peso as coisas. Hoje tu conta essas calorias pesadas, assim, tu sabe, tipo, 100 gramas de peixe, 100 não sei o quê, ou não. Hoje em dia, porque como eu pesei por muitos anos, eu tenho noção, eu já bato o olho e meu marido continua pesando. Ele adora pesar. Ele é regrado também? Super. Super, assim, a gente até que esse nosso coach era o mesmo coach. Super regrado. Só que eu tenho essa parada que eu olho, eu já sei. E ele não, ele gosta da balança. Aí às vezes eu olho e falo, falta 10 gramas. Ele, vai tomar banho, você acertou. Eu falo, ai, cara, muito bom. É muito bom, porque vocês dois já eram uma competição boa ali, né? Sim, muito. Não, muito bom, assim. Mas se hoje tu tem noção, então tu já sabe a tua base ali. Eu sou que nem ele. Eu falo assim, eu sei quanto que tem, mas... ai, deixa eu botar aqui, porque eu fico com aquela pulga de, tipo, vou errar uns 30% aqui, ou eu quero botar uma colherada a mais de legumes, ou não sei o quê. E outra coisa também, eu uso essa pulseira aqui, que tu usa o anel, e eu já crio um link direto do aplicativo com as minhas métricas daqui. Então, ele sabe o que eu tô comendo, o nível de carboidrato. Quando eu tô em fase menstrual, ele fala, você está em fase menstrual agora. Aumente 30% do carboidrato e use a proteína. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco do teu anel, o que ele faz. Porque eu já contei um pouco, as pessoas são super curiosas da importância dessas métricas. Então, primeiro, o que faz esse anel? Eu acho que assim, antes da gente falar do que faz o anel, a gente tem que entender como a gente recebe as informações que nos passam. Porque se a gente for ficar chateado com o que o anel vai te dizer e falar, não tô gostando, tá ruim, não quero mais, não vai funcionar pra nada. Mas se você pegar aquela métrica e entender por que essa métrica não tá dando legal, o que eu posso mudar na minha vida pra isso? Tô disposto? Esse anel vai ser um céu pra você. Tá sendo pra mim maravilhoso, eu tô sentindo a minha performance melhorar, assim como tem vezes que Réveillon, me joguei, comi açúcar, bebi drink. No outro dia, assim, eu acordei e falei, que socorro! Aí um amigo meu falou assim, bota off. Vermelho. Eu falei, não vou botar off, deixa eu ver Tu tem depois essa coisa das métricas? Eu falo, vou perder minhas métricas. Muito. Ele te dá a trend. Assim, se tu tá indo num decrescente ou num crescente, ele vai, sua trend tá de melhorar. Ou então você tá caindo. Então é muito legal. É muito legal porque a gente começa a se analisar e a gente tenta entender o que eu posso fazer para isso aqui melhorar, para minha nota ficar melhor. E eu acredito que isso é uma mentalidade de vencedor. Porque tu quer sempre estar melhor. Aquela pessoa que tá legal e tá tranquila, ok, ela venceu uma vez, mas ela não tem a mentalidade de vencedor, que é aquela pessoa que quer estar sempre melhorando. E não existe onde tu não vai estar ruim, porque em algum ponto ele vai te mostrar que tu tá ruim, né? Esse é o ponto, assim. Não, tô perfeita hoje, não. Não, tanto é que Querida. assim, tu pensa assim, às vezes ele te fala, né, do a latência, que é o tempo que tu demora pra dormir. Aí tu acha que ele vai te falar, legal, 3 minutos. Ele fala, foi muito rápido. Você deve estar muito exausto. Presta atenção. Aí tu fala, nossa, que loucura. Eu achei que foi legal, mas não. Ele reclamou. Então, assim, pra mim muda muito. Eu acho, assim, máximo isso. Porque eu tento absorver tudo que ele me dá de informações, tanto as boas quanto as ruins. E tento mudar. Esses tempos eu sempre meio que janto, porque eu janto muito cedo e durmo muito cedo. Mesmo que seja leve, eu jantava e ia pra cama. E aí um dia eu tive 2 eventos, um atrás do outro, e eu percebi que eu jantei às 5 da tarde, eu fui no evento, eu fui dormir às 9 da noite, e meu batimento caiu lá embaixo, e falou assim, nossa, hoje você recuperou mais que nunca. E eu falei, gente, será que é meu jantar que tá pesando e prejudicando meu sono? Vou fazer o teste. Descobri que era. Aí hoje em dia o que eu faço? Janto, dou o tempo, nem que eu não durma, eu fico na cama esperando aquele tempo, e vou dormir. Então, assim, são coisas que... São coisas que tu só percebe depois que tu também tem. Porque uma coisa que eu falo é... Às vezes eu tô com uma dúvida minha, que tu não sabe como que tu vai sentir o teu corpo, porque tu só tá sentindo ali. Ai, Mariana, tá cansada. Ai, mas será que é isso? Hoje eu acordei aqueles 15 minutos que tu dorme a mais, às vezes. Vou dormir aqui 15 minutos. Aí tu acorda muito pior. Cara, o meu recovery... A minha recuperação, né, ela muda. Ela tava assim, eu acordei, vou dormir, mas tô bem. Não, 15 minutos. Ela muda. Em 15 minutos, ela conseguiu baixar pro vermelho por causa disso. Então, assim, minhas decisões de vida ficam mais assertivas quando eu tenho uma métrica para olhar. E eu vejo que é muito por esse lado, assim. E tentar organizar essa métrica. Que eu acho que a gente fica na nossa cabeça falando assim, não, mas aqui eu vou treinar mais, mas eu sei que vai ficar baixo. Então, tu cria um plano estratégico disso.
Hoje tu usa essa base até pra estilos de treino? Por exemplo, tô muito cansada hoje, sei que meu recovery tá baixo. Tem que fazer tal treino. Eu tô tipo, foda-se, vou fazer o treino. Não, foda-se, eu vou fazer o treino. Tá vendo agora? Depois do recovery que lute. É que assim, são tantas planilhas na nossa cabeça. É a dieta, é o treino, é a planilha que isso aqui te dá, que são as tuas informações, que alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você tá muito cansada, não treina forte. Paciência, depois eu que lute. Aí que tá, a gente tem que entender o que a gente tem que fazer de obrigação, mas a gente também tem que analisar até que ponto que isso aqui vai me fazer bem ou não. Então, muitas vezes isso aqui falou pra mim, descansa, eu não vou descansar, porque eu sei que se eu perder aquele treino naquele momento, vai estragar minha planilha inteira. Então, eu abro mão de uma coisa. Mas, daí no outro dia eu tento compensar. Poxa, já que eu treinei ontem, pesado, que não podia ser, aquela planilha eu gabaritei. Vamos nessa aqui hoje? Então, hoje eu vou pegar mais leve, vou tentar não me estressar com certas coisas. E uma das coisas que eu mais olho nisso aqui é o nível de estresse. Eu fico chocada, que às vezes tu vê que o dia não foi bom, que tá sempre alguma coisa te incomodando, tu vai à noite dormir e fala, pá, o seu nível de estresse foi lá em cima. Aí tu fala, entendi. Então é muito legal quando tu sente uma coisa, tu vai ler e ele fala realmente, tá acontecendo com o teu corpo, de verdade. Não é mimimi seu, é real. Olha então pra isso é esses muito dados. bom. Eu acho que também, e aí eu queria entrar, porque assim, eu vejo que quando a pessoa começa a fazer esse investimento em devices, dispositivos que te ajudam nisso, ela já tá com um outro nível de mentalidade. Muita gente tá começando, e tu é a inspiração nisso das pessoas que estão começando. Essas pessoas que estão começando, elas precisam de um motivador. No caso, foi teu pai, teu estilo de vida. Mas o que tu vê hoje que é a maior dificuldade das pessoas até que te seguem ou que tu percebe nesse movimento de corrida, assim, pra pessoa perdurar por muito tempo fazendo aquilo? O que tu acha, assim, pô, isso aqui a galera começa errando muito? Eu acho que a galera começa com muita pressa. Tipo assim, vou fazer uma maratona daqui a 6 meses. Caramba, mas será que tu tá pronto pra fazer essa maratona? Pra esse pancadão todo? Ou será que você tá pronto pra começar em uma prova seguida da outra? Eu entendo que tá muito na moda a parada da corrida. É legal, a gente se sente pertencendo ao universo. Só que acontece que todo mundo começou a competir pace um com o outro. Aí a pessoa começa a se comparar e não se inspirar. Tipo assim, nossa, mas essa pessoa tá correndo desse pace, por que eu não corro? Isso começa a gerar tanta frustração que às vezes a pessoa meio que começa a correr menos, começa a não ter tanto gosto pela corrida, por essa pressão que ela mesma cria. Nessa coisa de meio que comparar com as pessoas. Então eu acho que essa pressa de querer chegar lá na frente é muito grande hoje em dia. Até por causa das redes, todo mundo vê o resultado dos outros, o Strava, que tu vê lá o pace da pessoa, tudo. Então é ruim essa parte de comparação, assim. Então eu acredito que essa comparação é a pior parte da pessoa, do pessoal que tá correndo. Mas tá tu vê começando que a é um correr. movimento bom isso de virar hype? Eu acho. E eu acho que assim, já viraram já virou hype em alguns momentos. Nos anos 80 virou hype do Cooper, depois virou outro hype, vai e volta. Só que eu acho que como é um esporte muito fácil, tu não precisa de ninguém, é o teu tênis. Eu acho que vai sair um pouco da moda, mas quem começou vai continuar. A gente vê tantos velhinhos correndo, a pessoa, né? A própria maratona é um esporte de gente mais velha, porque tu tem que ter a maturidade, tu tem que ter a força mental. Então eu acredito que sim, pode ser que passe o hype, mas quem começou no hype vai ficar. E eu acho que cada vez mais, eu acho que seria necessário, assim como todo mundo escova o dente, todo mundo tinha que ter seu esporte, sempre. Eu acho que o sedentarismo é uma coisa que assim não podia acontecer. Tinha que ser exceção. Que agora tá sendo muito normal, né? Agora a gente vê mais sedentarismo, inclusive, obesidade. Porque a gente tá falando de uma bolha que, putz, a gente vive nessa bolha. Então, às vezes, talvez a tua comunidade inteira seja de pessoas que se exercitam, sejam pessoas magras, que vivem e que já se preocupam com isso. Mas grande maioria nem tá nesse hype. Mais de 80%. Eu trouxe meu treinador de corrida aqui. Ele falou, Mari, é muito difícil, porque por mais que esteja no hype, a gente tem que pensar que é a parcela da parcela mínima que tá pensando que aquilo lá no futuro, enquanto não é uma urgência pro agora, ela tá correndo contra a vida e comendo um salgadinho, e porque é mais rápido, aí ela pega um açúcar e ela continua nessa corridinha dos ratos de prazer e dopamina do açúcar, que ela nem consegue visualizar ainda os benefícios. Porque eu acho que ela tem que passar por um vale muito grande no início. Eu acho que o benefício de ser atleta, logo quando tu é jovem, tu se acostumou a treinar na dor e essa dor é boa. Porque depois tu sabe que depois da dor vai vir o resultado e tudo bem. Mas assim, e a pessoa que quer começar agora com 30 anos? Como é que tu enxerga isso de, putz, esse processo mental de quebra? Como é que eu vou? É difícil. O que tu vê assim, tipo, cara, essa pessoa faz o quê? Ela tem que ter muita calma e não ter a tal da pressa que eu falei antes. Ela
Só que assim, ao mesmo tempo, ela não pode fazer corpo mole. Ela tem que entender que ela vai ter que sofrer um pouco. Ela não precisa se matar, mas ela vai ter que se botar no desconforto. Porque o lance do atleta e do gostar é tu entender que tu tem que achar o conforto no desconforto. Nunca é confortável correr uma maratona. Nunca é confortável correr 5 km para pegar pódio. Mas você vai chegar lá, você entende que aquilo é gostoso, é a dor gostosa que tu falou antes, né? Que esse conforto no desconforto, eu vejo que, assim, é igual, por exemplo, assim, qual que é a dor, por exemplo, quando tá fazendo musculação, qual que é a dor do que realmente tá fazendo efeito, e eu tô treinando direito, ou qual que é a dor do migué, e qual que é a dor certa, ou qual que é a dor que eu não deveria estar sentindo porque eu tô fazendo errado. Esse conforto do desconforto, pra quem não sabe nada, é o maior problema de, tipo, onde... Porque agora, tu sabe qual que é a mentalidade do atleta. Ah, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que treinar e tal, não sei o quê. Mas se essa pessoa que tá começando assim... E outra, ela não tem nem referência. Ela tem internet. É, difícil. É difícil, assim. Então, nesse primeiro momento, tu acha essencial pra essas pessoas que começam, e esses corredores todos que falam contigo, tu indica profissional? O que tu faz? Sim. Eu acho que assim, se a pessoa tem a condição de ter um profissional, é muito importante, porque que nem tu falou, como é que ela vai saber se essa aqui é a dor certa de estar sentindo tudo bem, é uma dorzinha muscular, ou, opa, eu tô me machucando, essa dor pode ser perigosa pra mim, né? Então, eu acho que se a pessoa tem a condição, ela precisa ter um profissional. Ela vai conseguir evoluir, porque o profissional vai te falar, olha, você tem que descansar. Às vezes a pessoa acha, como eu comecei a correr com 14 anos, e teve uma fase enorme da minha vida que eu corria todos os dias 10 quilômetros, eu não sabia o que era day off, não existia day off. Isso tu fazer sozinha, aleatório? Aleatório. Olha, um dia hoje eu vou dar a volta na pontinha de Nova York, hoje eu vou correr 18. E fazia. Pode ser que todas as lesões que eu tenho hoje em dia foram por causa daquilo que eu fiz. Porque eu não tinha indicação, não tinha informação. Então, hoje em dia tá tanta informação difundida que eu acho que vale a pena a gente ter um profissional ou, pelo menos, tentar procurar informação nas fontes certas. Que é o Porque problema também da internet, cara! Tem uma blogueiragem que sai falando coisa, que quer vender Gente. produto que não tem noção. Então, assim, é difícil. E é fácil tu difícil. convencer os outros do argumento. Eu falo isso pras pessoas porque, assim, é muito simples um conteúdo, saber pra quem tu fala. E a pessoa vê um corpo legal, agora tá na moda um novo corpo agora do ano. Tu vê um corpo legal e a menina fala que ela faz tal coisa e fala assim, é isso aí. Nossa, fazer eu vou tal copiar. coisa. Porque eu vou ter essa cintura trincada. E aí eu vejo que a internet também traz isso. Porque tu cria um sentimento pela pessoa. Quando eu te acompanho muito pelos stories, tu cria um sentimento pela pessoa. Acorda cedo, faz as minhas coisas, no mesmo horário. Nanana. Mas quem que é essa pessoa que tá ali falando aquilo? Né? Então, assim, hoje... E eu vejo que faltam profissionais na internet hoje. Adoro o trabalho de influenciadores. Eu sou uma influenciadora, tu é uma influenciadora. Mas, assim, a autorresponsabilidade do que tu tá falando. E com quem tu tá falando. Porque várias coisas eu penso assim, putz... Isso aqui a galera vai entender desse jeito e eu preciso trazer essa consciência, assim. Eu vejo que a internet agora tá indo para um lado de maior seleção disso, tu sente? Do que eu vou consumir? Que hoje, cada vez mais, assim. Vira um circo, né? Vira um circo. E eu acredito que, assim, eu acho que lá atrás as pessoas tinham menos informação. Eu lembro que quando eu comecei a postar, muitas vezes, até meu marido falava assim... Babi, pelo amor de Deus, isso você não pode falar. Tem responsabilidade. Porque eu falava assim, porque eu acordei, comi em jejum, corri em jejum, fiz isso, fiz aquilo, fiz o outro. E eu ainda tô gorda. Ele falava assim, você cala sua boca. Como assim, cara? Ele falava, olha Gente, o resto ao palmas redor. pra ele. Tô chocada que ele dava uma E eu assim, não, mas eu tô gorda. Ele falou, olha só. Presta atenção, você tem um padrão que você já é magra, você vive com um monte de modelo que são tudo meio psicopata louca. Você não pode se comparar. Olha pro mundo! Jamais você usa essa palavra na sua vida. E aí é tão normal. Ele falou, normal pra quem? Presta atenção, as pessoas normais, elas têm mais ou menos tal peso. Então você já tem essa natureza, sorte sua, mas nunca fala isso. Aí eu comecei... Cara, é verdade, porque sem querer eu vou gerar uma comparação com uma pessoa, a pessoa vai olhar aquilo, vai ficar com raiva de mim, né? É a mesma coisa que aquela pessoa que fala assim, ai, tô careca, é a pessoa cheia de cabelo. Você fala, pô, não, né? Sim. Então, assim, e aí eu comecei a entender, tipo, calma, nem tudo eu posso falar das coisas que eu penso sem filtro. Tem que entender que ali do outro lado tem uma pessoa que ela pode estar passando por um problema difícil. Ou eu falava assim, você tem que ir correr, dar seu máximo, não importa o quê. Quando que eu percebi que eu não podia falar isso? Quando aconteceu uma coisa ruim pra mim. E aí eu vi que eu não podia correr daquele jeito e eu comecei a entender o outro lado das pessoas. Então, eu acho que assim, especialmente aos influenciadores, aos novos corredores, antes de querer passar uma verdade, tenta entender a verdade das pessoas, né? Porque aí você vai conseguir se colocar naquele lugar e você vai passar uma realidade de verdade. Vai ser
humano. A gente não pode querer ser o louco e sair falando coisa. A gente tem que entender o outro lado. Então, essa responsabilidade é muito importante. E hoje, quem que tu se inspira quando tu olha pra cima? Já que eu olhei assim, putz, essa aqui eu vou ter que me inspirar nela porque eu quero ser pace. Tu olha pra alguém hoje nas redes que tu fala assim, caramba, essa rotina me inspira? Eu tenho 2 meninas que são, inclusive, muito amigas minhas. Uma é a Valerie Mello e a outra é a Mari Lucchesi. Elas são maratonistas também. E elas têm uma vida que a Mari menos, a Mari é mais profissional. E a Valerie é parecida comigo, assim, na vida dela. Ela teve problemas grandes na vida dela que fizeram ela começar a querer correr maratona. Ela tem um cotidiano normal. Ela mostra o que é factível no momento, né? Porque eu também vejo que é uma decisão, muda a tua vida toda. Eu falo pras pessoas, né? Teve uma amiga minha, amiga, vamos fazer triatlon. Eu falei, amiga, adoraria. Adoraria pedalar, correr, nadar, né? Mas a vida normal de muitas pessoas não é só o investimento financeiro. É o investimento de tempo, que eu acho que vale mais ainda. Porque tu vai ter que treinar no almoço, às vezes tu vai ter que fazer uma fisioterapia. Então eu vejo que a maratona também te leva para esse lugar. Tu tem que mudar a tua agenda. Então as pessoas que escolhem ir por esse caminho eu resolvi mudar a minha agenda e junto com essa agenda também vão te sair pessoas e vão entrar pessoas. Porque a tua vida mudou, assim. Então, é parecido com isso que tu tá falando dela. Ela adaptou, ela tem uma vida normal, entre aspas, de uma pessoa que trabalha e encaixa esses horários. É porque, assim, eu acho que a maratona e a dieta, eu adoro comparar performance com peso, porque tudo é uma questão de conseguir fazer aquele protocolo. As duas coisas, é mais sobre o que você tem que abdicar do que o que você tem que fazer. Porque muitas vezes é fácil você fazer, mas é aquilo que você não pode fazer. Isso é mais difícil, sabe? Se eu te falar assim, você pode comer 1 quilo de salada, você pode comer frango, mas o que você não pode comer? Você não vai poder comer alface, você não vai poder comer chocolate, você não vai poder comer... É difícil. Você quer fazer maratona? Você vai correr 15 quilômetros amanhã, mas você não vai sair jantar, você não vai beber vinho com suas amigas. Então, o não fazer e abdicar é muito mais forte do que o que tu tem que fazer. Eu acho isso total, assim, porque eu falo que eu não tenho vida noturna mais hoje em dia. Faz mais de 1 ano, né? Faz mais de 1 ano que eu falei assim, que eu comecei aí, e inclusive o fato de treinar e acordar cedo foi disso. Eu falei, cara, preciso puxar minha régua um pouquinho, o que eu vou enfiar aqui? Eu falei, agora eu vou treinar pra performance. Porque tu elimina muitas coisas da vida, e aí tu começa a ser uma pessoa mais diurna, mas te tira muita coisa, assim. Só que falando em futuro, porque todo esse estado de treinamento também em longevidade. Como que tu vê Babi no futuro? Correndo, treinando maratona. Pra longevidade, tu acha uma coisa boa, positiva? Não. Eu acho que assim, a corrida sim. A corrida e a musculação, principalmente, são uma coisa que eu quero ter pro resto da vida. Até com meus 100 e poucos anos, espero assim chegar. Mas a maratona em si, eu considero muito estresse. Eu acho que é muito estresse oxidativo, é muito estresse muscular. Eu acredito que eu vou fazer mais aí, vou fazer minhas majors. Que eu tenho falta 2 maratonas pra fazer e completar a mandala dos majors. E depois, eu vou ser feliz correndo no máximo 21. Vou fazer prova. Tu acha que 21 é o saudável? Eu acho saudável 21. Tá. Porque te Eu desafia, sempre me perguntei mas ao qual é mesmo o tempo não é quilômetro. aquela... Qual o quilômetro que eu considero assim, cara, isso aqui é saudável? Tu encara 21. Eu encaro 21. Eu acho que 21 ainda é saudável. Porque te desafia. É gostoso, vai te dar aquela... Mas não vai passar do ponto. É aquela coisa, você vai comer a carne crua, mal passada ou torrada? A maratona é muito torrada. Passou do limite, sabe? Você vai ter que estar... Óbvio, tem pessoas que têm o dom para aquilo. Tem, sei lá, os quenianos, só que eles também não correm a vida inteira, né? Então, assim, eu acho que tem um momento ali que tu tem que dar uma parada e que tu tem que entender que é uma sobrecarga bem grande. E tu faz direto as provas ou tu escolhe, por exemplo, fiz uma maratona aqui, vou esperar tantos meses pra me recuperar, porque eu vejo que esse desgaste é muito grande e o preparo mental pra aquilo, né? Quando tu entra na caixinha, tu entra nessa caixinha tipo, gente, agora eu tô no ciclo. Tipo, Acabou. me erra, tô chata, sou chata e vou continuar chata E até vou acabar a fazer isso maratona. aqui, tu tem isso. Não bebo, não saio à noite, não... tudo isso. E aí tu tem esse prazo, tipo, completei essa prova, agora eu vou esperar tanto tempo e me preparar pra próxima. Ou tu vai fazendo na sequência. Não. Até é não saudável tu fazer uma sequência da outra, né? Porque tu tem que ter ali um tempo, no mínimo 2 semanas, bem de recuperação. Depois recomeçar devagarinho pro teu corpo entender o que aconteceu. E já aconteceu comigo de eu fazer uma maratona e querer continuar rápido correndo e tive uma super lesão. Então, na verdade, tu vai ter microlesões quando tu completar a maratona. O lance tu vai dar o tempo certo para tuas microlesões sararem antes de tu voltar a correr bem? Então, tu tem que dar esse tempo. Geralmente, os treinadores falam, no mínimo 1 mês para você começar a treinar de novo. É um mesinho de boa ou não?
Mas de boa. De boa, assim. Não sem corre treino. muito. Mas assim, treino leve, uma bike, tenta mudar um pouco o estímulo, regenerativo, devagarinho ali, sem pressão. E aí vai melhorando. Vai, né? E de todas as provas que tu já fez, qual que foi, ou que tu quer dar um check na vida? Já teve que tu deu o check na vida ou tu ainda tem a prova do check? Eu já tive a que deu check. Que pra mim foi a Chicago, que foi assim, um tempo maravilhoso, 2 horas e 57. Mas, como eu te falei, aquela diferença do vencedor... 2 horas e 57. Aquele que venceu e aquele que quer continuar vencendo, eu quero que a minha próxima prova seja melhor. Seria Londres, eu tava com o plano de fazer abaixo de 2,57, mas eu quebrei o pé, não deu certo. Fiz 3 horas e 7. E agora? Tu parou? O pé? Agora o pé melhorou, maravilhoso, porque quando tu quebra o osso tu sarou, colou, tá novo. Diferente de outras lesões, que eu tenho uma lesão crônica no quadril, que assim, toda hora tem que estar cuidando, e é pra vida. Osso, colou, tá novo, ótimo. Fiz Londres esse ano que passou, 2024, e aí esse ano agora eu tô indo pro Japão, Tóquio. Óbvio que eu quero fazer meu melhor tempo. Então eu tô nessa. O que eu tenho que fazer pra melhorar? O que eu tenho que fazer pra melhorar? Isso é motivador, assim. E aí eu queria saber, tem muita dúvida de tênis. Como que tu escolhe teu tênis para as provas, assim? Ou em relação, assim, esse aqui é para começar a correr. Como que a pessoa sabe escolher um tênis? Porque é isso que a gente acabou de falar. Internet é uma coisa... Cara, se tu quiser ir pra NASA de escolher um tênis que te ajude a voar, tu vai, tem fibra de carbono, não sei das quantas, que não sei o quê, e às vezes esse tênis não é pra ti. Como que tu escolhe? A gente tem que começar bem de baixo, assim, da base, né? Primeiro, vai ter o teu tênis de corrida, vai ter o teu tênis de treino de academia. Se você é bem da base, eles podem ser até o mesmo. Mas a primeira coisa, vou começar a correr. Não precisa ser um tênis muito caro. Esquece placa de carbono, não é pra você. Já até me falaram assim, Mari, nem eu que corro maratona, às vezes esse tênis é pra mim, dependendo do tipo que eu vou fazer. Tem isso? Tem isso. Porque assim, a não ser que você tenha um tipo de corrida que o tênis propicie, ou que você tenha um tipo de velocidade, não vai mudar nada. Então, muitas vezes vai ser mais malefício, porque geralmente os treinos de placa, né, que são os tênis super profissionais, eles são mais instáveis, pode te dar problema no pé. Então, assim, você tem que ir crescendo, sabe? Tem que ir subindo o degrau. Você vai começar a correr. Ele tem que ter bastante estabilidade, ou seja, teu pé não pode balançar. Tênis mais duro, não mole. Não é questão de ser duro. Ele tem que ser estável, ele não pode dançar. Você tem que pisar e ser sola reto no chão, pá. E tem que ter um pouco mais de amortecimento. Tá. Porque você tá começando, você vai se jogar mais, você não sabe como mandar o teu corpo. Então ele tem que ser um pouco mais macio para começar. Tá. Aí beleza, eu evoluí um pouquinho. Então tu evoluiu um pouquinho, teu tênis ele pode ser um pouco talvez mais baixo, ele pode ser mais seco. Macio não é sola reta, né? É a sola, não quer dizer. Não quer dizer nada. Porque eu vejo, por exemplo, tu correr descalça. Qual o intuito? Dizem que isso. Alguns treinos que eu fiz, não costumo correr descalço. Eu faço alguns treinos que a nossa melhor postura biomecânica é a natural. E a gente só faz assim com o pé descalço. Então, muitas vezes, para me testar, para ver como é que tá a minha biomecânica, eu corro descalça. Mas, enfim, apesar de ter gente que corre maratona descalço... Então, isso é a minha dúvida. Aconselho. Eu vejo gente correndo, fui correr São Silvestre, eu olhava pro lado, tinha um Flintstone descalço... Cara, e o Iago começa a rir nas coisas. Mas é verdade. Era o Flintstone, era os Minions e não sei o quê. E a galera descalça 15 quilômetros. Eu falava, gente... Que cascão, hein? Que cascão, né? Eu falei, meu pé aqui... Caramba. Então, assim, por isso que eu pergunto, assim... O descalço é só um tipo de treino que tu vai fazer em um momento. Eu não consigo fazer sempre. Eu não costumo fazer sempre, não. Até porque me incomoda o meu pé, assim. E... eu só consigo uma certa velocidade. É óbvio que as pessoas que conseguem fazer isso, é legal. E muitas vezes tem gente que é muito rápida fazendo isso, né? Mas não é o meu caso e eu acho que não vai ser o caso de 90% das pessoas. Sim, que eu acho que já é uma outra... É uma outra... Até mentalidade, outro patamar. Eu falo até mentalidade. Tipo assim, a decisão de correr descalço é uma decisão, assim, putz... Pesquise as fontes. Pesquise as fontes. Mas eu acho que quando você vai escolher um tênis, a primeira coisa que você tem que fazer é botar no pé e sentir que não é um peso a mais. É uma continuidade de você mesmo. Nossa, eu tô correndo, mas esse tênis tá muito duro. Troca. Não tá bom. Mas tá muito macio. Troca. Não tá bom. Sabe? Eu acho que você tem que... Na hora da loja, tu já vai saber? Não, às vezes tem que Então, correr tu vai ter que pouquinho. comprar e boa sorte. E boa sorte. Com o seu tênis, se der errado. Mas assim, pergunte na pra hora alguém. que você vai comprar, o que você tem que preocupar? Não pode estar certo. Nunca. Sempre tem que ser 1 ou 2 números a mais. Esse é o principal. Às vezes a mulher fala, eu não vou comprar. Gente, meu número de tênis é 40.
Cinderela com calça 40. É isso. Porque tem que ser 2 números a mais pra mim. Porque quando a gente corre, o pé vai pra frente. Foi isso que aconteceu comigo ainda. Aí Tem você uns perde a tempos unha. atrás, perde a unha, fica preto, o dedo esmaga, quebra. Então, dois números a mais, e aí tu vai ter que sentir se descobrir na vida. Boa sorte. Isso. Beleza. E investir num tênis, tô legal correndo. A gente tem milhares de coisas. A galera usa manguito, não sei o que. Daí tu vê o cara da camiseta do time que ganhou a prova. Qual que seria, tirando o tênis, o teu próximo investimento como corredora? Eu acho que um relógio é muito importante. Não precisa ser o mais caro, não precisa ser o mais trendy. Eu acho que pra você evoluir, você tem que saber em que grau você tá. E é só com o relógio que você vai entender como é que tá teu batimento, qual é a tua velocidade. Então, assim, um tênis, o relógio. Depois, eu acho que uma roupa legal. Porque, assim, você vai correr de uma camiseta de algodão, você vai ficar tudo assado. Não dá. O algodão vai ficar podre, fedido. Podre, fedido, Os pesado, outros- não vai dar certo, vai se assar. Depois uma roupa legal. Depois, boné ou óculos, importante pra proteção. O óculos abaixa pace. O óculos baixa pace, não precisa ser o mais caro. Hoje em dia tem de vários preços, né? Hoje tem tudo. É. Hoje encontra nessas lojas. Mas beleza, então tu vai pro relógio. E uma coisa que a gente tava conversando aqui nos bastidores que eu achei sensacional, e eu sempre faço essa pergunta, que o primeiro relógio de todo mundo é um Apple Watch. E a gente tava ali fora falando sobre tipos de relógio, por quê e tal. E já vamos investir no certo, porque é isso, a pessoa compra o que ela vê mais perto, quem usa mais. Então a gente acaba tendo referência disso. Faz sentido investir em qual relógio para quem quer correr? Eu acho que assim, eu tava até tirando sarro, zoando ali, que a gente tava falando de quem tem... corredor, geralmente, faz bullying de quem corre de Apple Watch. Saibam disso, ó. Se você quer ser um corredor, não vai rolar Apple Watch. A gente já sabe pelo tipo de pessoa quem é. Já sabe que a pessoa ela corre mais ou menos. Não é que ela não é que ela leva a corrida como a sério. É uma coisinha a mais do dia. Porque aí ela olha o WhatsApp, ela olha o Instagram. Então, assim, não é o principal. Mas a métrica também sai errada? Não, a métrica do métrica Apple Watch é é legalzinha. boa. Tá. Na verdade, é mais um preconceito da galera que corre. Não que seja ruim, não é ruim. O que eu acho ruim no Apple Watch é que, assim, você tá correndo, você vai suar, molhou o dedo, cara, o touch não rola. Tanto é que eu ganhei um Apple Watch lá atrás, eu já tinha um relógio, ganhei um Apple Watch, usei 3 vezes, vendi no Mercado Livre. Falei, cara, isso aqui não dá, começa a correr, eu vou trocar o negocinho. Não dá. Pica, não dá certo. Tipo assim, toca no negócio, não dá certo, enfim. Eu acho que vale a pena comprar relógio de esporte mesmo, se você quer levar a sério o esporte como esporte. Então, sei lá, compra um Garmin, compra um Polar, compra um relógio, né, específico, Coros. Hoje em dia tem tantos de vários preços que vale a pena investir nisso. Beleza. E pra fechar, eu queria que tu deixasse uma mensagem aos novos corredores, porque eu vejo que tu traz muito esse movimento dentro do teu perfil. Então, Babi, deixa uma mensagem pros novos corredores, que tem muita gente começando a correr. A mensagem do dia é, aos novos corredores. Se inspire, não se compare. Então, assim, se inspire, não se compare, que você vai longe. Isso aí, Babi, queria muito te agradecer a presença aqui, adorei. Espero que volte nas próximas, que agora eu vou começar a criar essa coragem da minha primeira maratona. Ai, gente, eu vou começar a virar essa chave. Mas eu queria muito te agradecer e espero que no próximo momento a gente venha debater essa estratégia da primeira maratona.